Sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você um diálogo esclarecedor e consolador à luz da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus. Hoje abordaremos o tema Os Animais e os Homens, cuja bibliografia encontra-se na descrição deste vídeo. E para falarmos sobre o tema, os animais e os homens, recebemos para o diálogo de hoje a nossa irmã Marluce Fanton, trabalhadora do Movimento Espírita. Seja bem-vinda, Marluce. É uma alegria muito grande estar novamente aqui no programa Palavras Consoladoras, com esse amigo fraterno de tanto tempo e que fazia algum tempinho que nós não nos encontrávamos, nem virtualmente e nem pessoalmente. É uma alegria, então, estar novamente falando dos temas espíritas na companhia do Vanderlei. Que bom, Marluce, que bom. Bem, Marluce, eu gostaria que você comentasse sobre a questão 592 do Livro dos Espíritos, que nos traz: se, pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Essa pergunta é muito interessante porque tende a comparar homens e animais. Nós não podemos esquecer da criação divina. Nós não podemos esquecer que tudo está submetido às leis de Deus, à sua vontade, e tudo tem uma razão de ser. Então, o homem e o animal, eles se assemelham a partir do momento que eles têm a origem no mesmo princípio. Tanto o princípio material, que a matéria vai evoluindo desde a ameba, os seres unicelulares, até chegar os animais com milhões de células e o homem também com bilhões de células. E o princípio inteligente que forma a alma dos animais é o mesmo que forma a alma do homem, só que elas são muito diferentes, já que a alma do animal, formada pelo mesmo princípio, não tem vontade própria, segue alguns contextos da ciência e da colocação desse animal no convívio com o homem, mas o homem não. A alma do homem tem inteligência permanente e livre-arbítrio. E com o uso do seu livre-arbítrio, ele até pode tomar decisões equivocadas de agir de forma tão absurda que a gente tenda a comparar ele com um animal. Mas isso é incomparável. Por quê? Porque o homem pode mudar de posição, transformar-se, evoluir moralmente, e só o homem tem a capacidade de conectar-se e pensar no Criador infinitamente bom e justo. Então, mesmo que nós, homens, tenhamos comportamentos extremamente voltados ainda para a nossa irracionalidade, ainda nessa evolução desse espírito, na nossa ignorância como espíritos, mas não é que nem a alma do animal. Então, somos seres à parte, seres que temos a capacidade de nos conectarmos com Deus, o que o animal não consegue fazer. Ok. Ainda no Livro dos Espíritos, Marluce, na questão 593, nos traz o seguinte texto: poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto?
Quando a gente estuda a evolução das espécies, quando a gente estuda a criação, inclusive a criação dos espíritos, nesse processo evolutivo, tanto o princípio inteligente como o princípio material, que vai formar os homens e os animais, na condição de animais, eles têm o instinto, que faz a lei da sobrevivência, de agirem, às vezes, em forma de se defender quando se sentem ameaçados, de se encolherem quando estão com frio, de deitarem numa superfície fria quando estão com calor. Isso é instintivo. Assim como nós também, homens, espíritos do reino hominal, né, nós também temos instintos. Então, a gente procura água quando a boca está seca, a gente também se encolhe quando está com frio, a gente tenta se defender quando a gente está em perigo. Isso e o instinto existe lá vinculado às leis morais pela lei de conservação, que rege todo o universo, porque é uma lei divina e uma lei natural. Então, homens e animais estão vinculados a essas leis e agimos em algumas determinadas situações por instinto. Só que no homem, a nossa evolução moral é quando nós controlamos esse instinto e a razão e a nossa inteligência prevalece sobre as nossas ações. Os animais têm uma inteligência fracionada, não uma inteligência constante e perene como o homem. Por isso que são completamente diferentes. E a gente não tem como comparar animal e homem. Mas os animais com essa inteligência fracionada, eles vão executar tarefas, obviamente, quando ensinados, treinados, adestrados, mas não como uma inteligência com um fim comum que não seja apenas a de receber uma recompensa, de receber um good boy, good girl, receber um petisco, né? Porque eles foram treinados para isso. Então, eles agem instintivamente, agem com uma inteligência fracionada, vinculado a um treinamento. Não é uma inteligência com interesse, eu vou abanar o rabo porque assim o meu dono vai me convidar para dormir na cama com ele. Não é dessa forma a inteligência dos animais. Então, eles são regidos sim pelo instinto e também por uma inteligência fracionada com a finalidade de atender às suas necessidades materiais, de alimento, comida, afago, conforto, né? Mas apenas nesse sentido. Vamos explorar um pouquinho mais no Livro dos Espíritos, que ele é um contexto, assim, genérico, mas engloba vários textos, várias literaturas, vários questionamentos que estão aí à nossa frente. Então, na questão 601, é perguntado: os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Quando Deus cria os homens e os animais, ou seja, todos os seres da criação divina, todos esses seres são submetidos às mesmas leis, as leis divinas, lei de progresso, de conservação. Tanto os homens como os animais vão evoluir materialmente, então as nossas necessidades de matéria vão progredindo conforme o orbe em que vivemos também evolui, nós vamos nos adaptando como seres materiais às condições da natureza que esse orbe oferece. Então, lá na época das cavernas, que não tinha aquecimento, não tinha ar-condicionado, não tinha alimento na prateleira do supermercado, a gente tinha que viver com as condições que o orbe nos oferecia. E os animais e o homem com o convívio também foram evoluindo tanto materialmente, então alguns animais se extinguiram, o homem adquiriu novos hábitos, o próprio homem materialmente se melhora. Os animais, como estão inseridos nesse contexto mundo material, ele vai evoluir, mas ele não vai evoluir da mesma maneira como o homem.
o homem, nessa convivência com os animais e com outros seres humanos, vai desenvolver a afetividade, a moralidade, o amor, a paciência, vai conquistar virtudes. Então, o homem evolui moralmente. Os animais, claro, vão se adaptar a esse novo meio e provavelmente quando nós estivermos num mundo regenerado, quando o orbe terreno se ligar moralmente, a relação de convívio com os mais evoluídos servem de alimentos, que exercitam na agricultura. Então, essas condições num mundo regenerado, num mundo melhor, também vão evoluir, mas não igualmente. Então, a convivência homem-animal num mundo mais superior talvez seja um pouco diferente, mas ele vai continuar sendo animal, talvez exercite ou pratique outras tarefas de acordo com as necessidades desse novo mundo, e o homem, que hoje ainda é um ser imperfeito, também vai evoluir a fim de se tornar um espírito melhor, mais evoluído moralmente. É nessa condição que homens e animais evoluem de forma diferente, mas sempre inseridos na lei de progresso, que ela cai e incide sobre tanto os homens como os animais, mas de forma diferenciada. Chico Xavier, respondendo uma pergunta um dia a uma pessoa que ele atendia, foi perguntado se ele havia visitado mundos com clareza absoluta, que essa pessoa tinha tido um sonho, que ela estava num mundo maravilhoso, onde tudo era branco. E ele respondeu francamente, como sempre o Chico era, que ele não tinha tido ainda essa visão do mundo espiritual. Porém, ele sinalizou que ele teve uma ida por presente de Emmanuel, em virtude do bom comportamento que Chico estava tendo, deu um encontro que ele tinha reservado um presente. E ele, então, ficou ansioso e no dia seguinte acabou o Emmanuel levando ele, então, para esse presente prometido. E lá ele encontrou, então, a sua pretinha, que era uma cadelinha que ele perdeu em situações desagradáveis, né, que ele não concordou, mas, enfim, encontrou a pretinha, e a pretinha veio e abraçou o Chico. E ele disse, minha pretinha, que bom que tu continuas pretinha. É o que o Chico sinaliza. Então, a importância também que nós nos encontramos também com os animais depois que eles desencarnam e que a gente também desencarna. Esse encontro. Eu gostaria que tu comentasse ainda um pouquinho sobre isso, Marlúcia. Essa parte linda e maravilhosa sobre a cadelinha do Chico Xavier, muito ficam um tempo aguardando reencarnar como os espíritos ficam. Então, esse momento em que o Chico teve a oportunidade de se encontrar com essa cadelinha foi um presente, né, que Emmanuel fez para ele. E a convivência no mundo espiritual com os animais vai ser uma condição muito especial e de acordo com a necessidade de cada espírito, porque normalmente, ao desencarnarem, os animais já são quase que imediato. Então, esse presente que o Chico ganhou do Emmanuel, obviamente tinha com merecimento, tinha a ver com a alegria que ele queria proporcionar para o Chico, para depois ela provavelmente reencarnar num outro cachorrinho, né? Muito linda essa passagem mesmo. Bonito. Marluce, nós agradecemos a tua colaboração nesse tema bastante importante e atual, sempre, né? E, infelizmente, vamos ter que concluir o nosso tema agora, agradecendo mais uma vez a tua contribuição e aos nossos ouvintes também por nos acompanharem.
Foi um privilégio ter estado com vocês e até a próxima programação. Um grande abraço.